Oi, gente, tudo bem? Voltamos para fazer a correção das atividades do livro de História, mas antes vamos ler o texto da página 110, ok? Então, abram o livro aí na página 110, espero que todos já tenham feito as atividades, ok? Vamos lá então, página 110, acompanhe a leitura aí do texto com a professora, gente. Encontro entre duas culturas, América e Europa. Portugueses e espanhóis descobriram a América? Não, eles não descobriram, mas sim chegaram a uma região até então desconhecida por eles. O uso da palavra descobrimento mostra-se inadequado, uma vez que parte da ideia de uma terra perdida e inabitada, o que não era o caso do continente americano. Nesse continente viviam diversos povos com características e trajetórias históricas próprias, os chamados povos nativos. Já estudamos sobre os povos nativos, né, gente? O encontro entre os povos nativos e os navegantes europeus gerou um estranhamento entre esses povos, já que suas culturas eram muito diferentes. Cristóvão Colombo é um exemplo do estranhamento gerado pelo encontro. Fascinado pela ideia de que tinha chegado às Índias, ele nomeou os habitantes da terra encontrado de índios. Tá aí o significado do nome índio. Por que os nossos nativos têm o nome de índio? Porque Cristóvão Colombo pensou que tivesse chegado às Índias. Cadê? Onde é que eu parei? E mesmo depois das 3 viagens que realizou para a América, morreu sem compreender que tinham chegado a um lugar desconhecido, um novo mundo. O choque entre as culturas foi marcado pela imposição da visão de mundo dos portugueses e espanhóis, mas ainda assim os povos nativos deixaram suas marcas culturais, seja na língua, nos costumes e nas suas tradições. Né? Vamos lá então, página 111. Página 111 do livro de História. Antes de seguir, leia a seguir uma reflexão sobre a chegada dos europeus ao continente americano. Embora existam várias versões sobre a chegada dos europeus à América, de uma maneira geral, os historiadores discordam da ideia de que Cristóvão Colombo teria descoberto esse continente. Uma grande parcela desses estudiosos defende a tese de que houve no continente americano um encontro de culturas de dois mundos que passaram a compartilhar experiências e estabeleceram relações tanto pacíficas quanto conflituosas. Outros afirmam que houve uma invasão na América pelos europeus, o que provocou a morte de milhares de nativos no Novo Mundo. É possível que, em meio ao século, mais da metade da população nativa desse continente tenha sido exterminada. Apresente uma possível razão para que a grande parte dos historiadores, isso é questão 6, tá, gente? Apresente uma grande possível razão para que grande parte dos historiadores discordem da ideia de que Cristóvão Colombo teria descoberto a América. É uma questão que nós vamos também discutir, né? Vou comentar aqui com vocês, mas nós vamos discutir no nosso momento online da nossa próxima quarta-feira, ok? Então, uma possível razão para que grande parte dos historiadores discordem da ideia de que Cristóvão Colombo tenha descoberto a América. Me diga uma razão aí. O que vocês têm a dizer? Bom, na minha opinião, coloquei o seguinte. Antes da chegada de Cabral a esse continente, ele já era habitado há milhares de anos. Então, descobrir aquilo que já estava sendo habitado, isso não é descoberta, né, gente? Se fosse um continente onde não havia ninguém aqui, né, tudo bem, mas esse continente americano já era habitado, é verdade?
Então, questão 7. O texto apresenta duas versões sobre a chegada dos europeus à América, que são a mais bem aceita pelos historiadores. Com qual deles você se identifica mais? Elabore um parágrafo usando argumentos e justifique a sua escolha. Então aí, no nosso momento online também eu vou querer ouvir, né, a leitura dos parágrafos que vocês elaboraram. Eu vou dar uma dica aqui do que eu escrevi, mas eu quero ouvir o que você escreveu e não quero cópia, tá? Então aqui, o parágrafo que eu escrevi foi o seguinte: alguns historiadores dizem que houve um encontro de culturas, dois mundos, né? E outros dizem ter havido uma invasão da América pelos europeus que provocou a morte de milhares de nativos do Novo Mundo. Na realidade, eu só transcrevi o que estava aqui no texto, mas eu quero ver o que vocês vão escrever. Então, fiquem atentos. Hoje é dia 23, né? 23. Então, 23, não vai ser na quarta-feira não, vai ser amanhã, dia 24, no momento online, nós vamos discutir sobre isso, tá? Dia 24, vai dar na sexta-feira, no nosso momento online. Eu quero ouvir vocês lendo o parágrafo de vocês, falando sobre essa questão que eu achei muitíssimo interessante, tá bom? Então, página 112. Observe a imagem a seguir que representa o encontro dos portugueses e indígenas no Brasil em 1500. A imagem é esta aqui, ó. Essa bela imagem aí. No meu parecer só faltou luz. Uma imagem muito opaca, muito sem luz. Mas é uma bela imagem. Talvez por ter sido reproduzida muitas vezes, né? Ficou sem luz. Mas assim, muito sombria. Ou também pode ser a característica, né, do pintor. Essa imagem é de Oscar Pereira da Silva, desembarque de Cabral em Porto Seguro. Ele pintou em 1922, óleo sobre tela. Em 90 por 3 em 30, acervo do Museu Paulista. Descreva a pintura, apresentando informações a respeito da natureza, do local, do desembarque, das vestimentas dos europeus e da aparência dos indígenas. Então aí tá fácil, você observando a pintura, você vai detalhar, né, escrevendo todos os detalhes que aparecem aí nessa pintura. Então aqui, ó, é possível exaltar a exuberância das matas, né? Então aqui dá pra gente ver a exuberância das matas aqui, do lado aqui, né? A nudez dos indígenas e também os seus adornos, com cocares, com saios de penas, né? A nudez dos indígenas na praia, o grande número de caravelas e botes, além das vestimentas elaboradas dos europeus. Eu também colocaria aí, Janete, iria um pouco mais longe aí, colocaria aí a falta de luz e colocaria que por que essa falta de luz aí? Será que esse choque de cultura não seria um benefício para os indígenas? Causaria a morte de muitos indígenas? Isso é uma opinião minha. Cada um vai fazer do seu jeito, né? Então, essa pintura foi feita somente em 1922. É uma pintura do século XX. Muitos anos após a chegada dos portugueses em Porto Seguro, em 1500. Muitos anos depois que essa pintura foi feita, né, gente? Como você acredita que Oscar Pereira da Silva conseguiu representar esse momento histórico se ele não estava presente quando ela aconteceu? Né, que ele conseguiu retratar isso aí. Aí fica também aquela interrogação, será que realmente foi assim? Né?
Mas como é que ele conseguiu retratar isso aí? Nossa, gente, isso aqui vai ser muito legal também pra gente discutir no nosso momento online de amanhã. Nossa, nosso momento online vai ser de história, vai ser super chique. Então, ele deve ter recorrido a uma série de documentos históricos que relatam esse episódio, né? Só assim. Porque também tirar só da cabeça dele não ia dar certo. Então, vamos para a página 113. Pero Vaz de Caminha, ai, Pero Vaz de Caminha, sou apaixonada com seus registros. Em sua carta ao rei de Portugal, descreveu as terras e os habitantes do Brasil com os olhos de um europeu. Olhos de um europeu, não com os olhos de um indígena. Isso fez com que sua visão sobre os povos da América fosse limitada por suas próprias crenças e questionamentos pelos historiadores. Os nativos da América viviam de maneira muito diferente dos europeus. Possuíam crenças, ritos, lideranças, costumes e regras que hoje são reconhecidos, analisados e registrados por grandes estudiosos dos assuntos. Porque os relatos de Pero Vaz de Caminhas não devem ser a única fonte utilizados nos estudos sobre os indígenas brasileiros. Aqui já tem um pedaço da resposta, né? Aqui, olha. Descreveu terras e os habitantes do Brasil com os olhos de um europeu. Então, cada historiador tem o seu ponto de vista. Então vem aí a resposta. É algo também que nós podemos discutir amanhã no nosso momento online. Mas eu coloquei isso aqui. Para compreender a história desse povo, devemos procurar fontes e registros que nos permitem outras análises e interpretações, que nos apontem a visão do próprio indígena. O indígena ele não possuía o sistema de escrita, mas com certeza eles teriam outros meios, né, de contar a história deles. A gente não depende só de registro escrito para... Aliás, não depende só de registro escrito como fonte histórica. Existem várias fontes históricas. Existem as fontes orais, existem as fontes materiais, que nós já vimos, são várias fontes históricas, né? E então, eu acho que nessas escritas aqui da história do Brasil, esqueceram de perguntar para o índio como que realmente aconteceu. Mas com isso o tempo foi passando, muita coisa foi se perdendo e só o português, só o europeu contou a sua versão. Dá vontade de voltar lá atrás e começar tudo de novo, né? Mas infelizmente a gente não tinha a mesma visão que temos hoje da história. É igual quando duas pessoas brigam, a gente tem que ouvir os dois lados para ver quem é que está com a razão, ou se os dois não estão com a razão. Para a gente fazer um julgamento, a gente precisa ouvir os dois lados, né, gente? Então, amanhã no nosso momento histórico, estejam preparados para a gente comentar sobre esse conteúdo aqui, porque vai ser uma discussão muito interessante. Estou ansiosa para chegar amanhã no nosso momento online, tá bom? Beijão para vocês e até amanhã. Deus abençoe vocês, tá? Tchauzinho.